Pessoal, então vamos lá. Vou roubar um pouquinho do papel do nosso professor de História, porque a História e a Geografia elas estão interligadas, né? A Geografia usa a História para explicar a formação de alguns processos, assim como a História vai utilizar a Geografia no contexto, a localização onde aconteceu aquele determinado fenômeno. Bom, com certeza vocês já estudaram o processo de formação do território brasileiro e eu tenho certeza que vocês sabem o que foi o Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha, no período das grandes navegações, eram duas potências mundiais. Os dois é que dominavam o comércio nas grandes navegações. Os dois já estavam bem avançados nesse período e chegaram até a América. Quando eles chegaram até onde está o território brasileiro, eles se encontraram num impasse. Por que um impasse? Que se os dois se entrassem numa guerra, ia ser uma guerra... É como se hoje os Estados Unidos entrassem numa guerra com a Rússia. Ia dar estrago, tá? Eles iam perder dinheiro, iam perder armamentos, ia gastar munição. Então eles não queriam esse processo todo burocrático. Então o que eles fizeram? Olha, vamos fazer o seguinte, né? Vamos dividir os territórios conquistados por mim e por você, né? Por coincidência, essa linha demarcatória que dividiu o território entre esses dois países passa pelo território brasileiro. Só que ele não está restrito apenas a essa região, tá? Isso englobava também territórios presentes dentro da África, tá? Então, esse meridiano, né, chamado de meridiano de Tordesilhas, tá, foi demarcado e foi denominado que tudo que estivesse a leste desse meridiano seriam territórios pertencentes a Portugal. E tudo que se encontrasse a oeste desse meridiano seriam territórios pertencentes à Espanha, né? Isso foi delimitado a partir lá de Cabo Verde, na África, lá eles mediram no mapa e delimitaram que seria essa linha aqui. Até aí tranquilo, né? Não vão brigar não, que é isso, dividiu cada um pro teu lado, né? O Brasil ficou restrito a esse pequeno pedaço. Então, o primeiro formato do território do Brasil foi esse daqui, né? Pelo menos imagina esse desenho lindo, maravilhoso, tá? Então aqui eles dividiram. Aí o governo português falou assim, ó, eu tenho que mandar alguém para lá, senão os espanhóis vão acabar ocupando minha parte. Eles mandaram homens de confiança do governo, né, do governo imperial, para essa região, pessoas com status, né? Essa galera veio para cá e cada um recebeu uma capitania hereditária, né? Que são faixas de terras horizontais, no qual cada um tinha o poder de passar suas terras para os seus filhos. Por isso que era chamado hereditário. Então ia passando de família para família. Assim ele não perdia o território dele, né? Então eram formadas essas capitanias e ali os primeiros brasileiros, né? Antigamente era Império Português, né? Não tinha essa denominação Brasil, né? Essa denominação do Brasil veio com o tempo, tá? Mas nessa época aqui ainda era Império Português. Mas aqui a gente tem o nosso primeiro formato, tá? Esse Tratado de Tordesilhas foi em 1494, tá? Isso aqui foi logo da chegada, logo antes, isso aqui foi um pouquinho antes, na verdade, da chegada deles, né? Eles chegaram no Brasil em que ano? 1500. Então, já tinha esse período delimitado, 1500. Né? Eles chegaram aqui, exatamente no Brasil, os portugueses, tá? Mas enfim, tratado feito, Tordesilhas demarcado, Brasil ali, com as capitanias hereditárias, né? Isso durou por um bom tempo, até que em 1750, através de um acordo, de novo, entre Portugal e Espanha, eles resolveram anular essa linha. Então, o Tratado de Tordesilhas foi anulado. Aí falaram assim, olha, vamos combinar o seguinte, não tem essa de esse aqui é meu, esse aqui é seu. Quem chegar aqui primeiro é dono do território. Então, essa parte aqui, a Espanha não tinha ocupado ainda firmemente com pessoas. Era pertencente a eles, mas não tinha ocupação. E eles deixaram vago. Se vocês quiserem ir lá e dominar, ocupar, fiquem à vontade.
Só que brasileiro, vocês conhecem, brasileiro é folgado, vocês não podem dar confiança para o brasileiro, né? Desde a época o brasileiro já era para frente. Ah é? Show de bola. Os portugueses na época, né, resolveram expandir. Então eles foram no oeste, centro e sul dessa parte do território. E rapidamente começou a ocupar uma grande área. Aí a Espanha pensou, caramba, que cagada que eu fiz. Os caras já estão ocupando tudo. Não, peraí. Deixa esse negócio pra lá. Anulou, né? Então o Tratado de Madrid foi anulado, porque eles perceberam que estavam perdendo muito território. Só que foi um pouco tarde. Tarde porque a maior parte dessa região já tinha sido dominada. Tá? Amazonas, parte aqui do centro-oeste e sul, já estava dominada. Então ele anulou esse Tratado de Madrid, mas não adiantou muita coisa, que já boa parte já tinha sido ocupada. Tá bem? Olha só, eu estou falando para vocês de alguns tratados, né, que fizeram parte da história da formação do território brasileiro, só que eles não foram os únicos. Vários tratados foram feitos. Tá? Inclusive no site tem lá um videozinho mostrando todas as etapas de ocupação. Tá? Só estou citando alguns mais importantes. Tá bem? Mas enfim, 1661 ele foi anulado e o Brasil já tinha ocupado uma boa parte dessa região. Com o tempo, aos pouquinhos, o Brasil foi expandindo esse território, foi conquistando um estado ou outro através de outros tratados, né? Até que em 1903 aconteceu uma coisa interessante. O Brasil naquela época estava na corrida da borracha. Tá? Então a borracha estava sendo muito explorada. Qual é o nome da árvore que a gente tira a borracha? Seringueiras. Né? Nessa região aqui, tinha muitas seringueiras. Então pessoas que viviam nessa região aqui do norte, até mesmo aqui no centro-oeste, começaram a migrar para essa região aqui, né, onde fica o dente do Brasil, o atual Acre, onde vivem os dinossauros, né, era da Bolívia. Né, os dinossauros eram bolivianos, não eram brasileiros. Olha só que interessante. Né? Aí os caras começaram, não tem ninguém morando aqui, pá, vou para lá. Aí estavam lá na boa, né, tirando lá a borracha, né, o látex, né, da seringueira, até que o governo boliviano reparou, opa, tem alguém no meu quintal, tem alguém aqui catando meus dinossauros, né. Aí, beleza, aí o governo boliviano achou ruim. Não, peraí, tá errado. Teve um pequeno conflito ali na região, não chegou a ser uma guerra mundial, né, mas teve um pequeno conflito entre eles, tá. E esse conflito começou a ficar mais intenso. Até porque o governo brasileiro estava incentivando essa galera a ir para lá, para poder ocupar, né? Seguindo o princípio de uti possidetis. Alguém já ouviu falar nesse termo, princípio de uti possidetis? Já ouviu? O que seria esse princípio? Se você chegar num local, esse local não estiver ocupado, tá? Estiver vazio, e você fizer a ocupação dele primeiro, você pode fazer a reivindicação desse território para o seu país. E esse território passa a ser anexado no seu. Tá? Seguindo esse processo, o Brasil queria esse pedaço de terra. Só que a Bolívia não, meus dinossauros ninguém mexe, eles vão ficar lá. Tá? Aqui não. Aí depois dos conflitos e tal, teve intervenção internacional nesse processo. Eles falaram, não, calma gente, vamos acalmar os ânimos. Né? Ninguém vai brigar. Aí decidiram o seguinte, faz o seguinte, Brasil, você quer os dinossauros? Tudo bem, faz o seguinte, você vai pagar uma indenização para a Bolívia no valor de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil pagou. Nossa. Pelo Acre. Né? Dinheiro bem gasto, viu? É uma região importante, tá? Não vamos falar assim do Acre, não. Mais importante é possível. Não, é legal. Então, através dessa indenização, o Brasil comprou o Acre. E aí, um fato interessante dessa demarcação de 1903, que foi o último território que foi anexado ao Brasil. Depois dessa data, as mudanças que ocorreram foram apenas estruturais. Um estado separou do outro, ou dividiu em dois, ou um deixou de existir para formar outro. Por exemplo, Tocantins. Tocantins era tudo Goiás. Aí dividiu, virou Goiás. Mato Grosso era um só, teve Mato Grosso do Sul. Tá? Então, assim, foram tendo algumas modificações.
Tinha também no Rio de Janeiro, né, Guanabara, não é isso? O estádio de Guanabara, que deixou de existir também. Tem um videozinho muito legal lá na plataforma, contando essa história aí, direitinho, passo a passo, muito interessante. Pelo menos eu acho, né? Mas enfim, assim o Brasil foi tendo o seu contorno atual através de processos históricos. Tá bem? Alguma dúvida? Vamos lá. Segunda parte. Localização do território brasileiro. Tá? Não que isso vá ser cobrado de vocês diretamente, né? Porém, existem alguns princípios que são base para você entender um contexto, uma economia, uma geopolítica, tá? Então, é legal, é bom você entender todo esse processo da localização para que futuramente você saiba se localizar melhor num contexto de um tema qualquer, tá? Primeira informação importante a respeito do território brasileiro. Ele está totalmente no hemisfério ocidental. Aqui temos o meridiano de Greenwich, né? Ele divide o mundo em dois hemisférios, oriental a leste, ocidental a oeste. Então, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental. Segunda informação importante, apenas 7% do território brasileiro encontra-se no hemisfério norte, tá? É por onde passa aqui a linha do Equador, então só a parte ao norte do Brasil, tá? Uma pequena partezinha, faz parte aí do hemisfério norte, tá bem? Todo o restante aqui no hemisfério sul. Desta parte que está localizada no hemisfério sul, né, a gente tem uma parte que está na zona temperada, né? Esta linha, que é chamada Trópico de Capricórnio, ele passa nos estados do Rio de Janeiro, inclusive passa próximo da gente aqui em Rio das Ostras, e ele pega aqui o estado de São Paulo ao meio, tá? Então ele divide São Paulo em norte de São Paulo e sul de São Paulo. A parte de baixo de São Paulo e mais a região sul do Brasil está totalmente na zona temperada, tá? Ou zona subtropical, abaixo dos trópicos, tá bem? Isso é interessante porque ele confere um clima diferente. E tudo isso é possível por causa do tamanho do território brasileiro. O território brasileiro é gigante. Temos o 5º maior país do mundo, tá? Tem até uma cientista. Alguém sabe dizer para mim quais são os 5 maiores países do mundo? Rússia, Não. Rússia, China, Canadá, China, Estados Unidos e lá embaixo o Brasil. Nunca mais vou esquecer. De novo, ó. Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e lá embaixo o Brasil. Cara, minhas piadas são sem graça, mas chega na hora da prova o aluno fica lá assim, ó. Juro pra você. Juro, sempre tem um, tá? Enfim, continuando aqui. Então, lembrando, pequena parte no hemisfério norte, grande parte, a maior parte no hemisfério sul, sendo que uma parte dela está na zona temperada, né? E a grande parte está na zona intertropical. Então somos um país majoritariamente tropical. Lembrando que o tropical está entre os trópicos, de Capricórnio e Câncer. De Câncer estaria aqui em cima aqui. Então estamos aqui num clima predominantemente tropical. Tá? E apenas uma parte da zona temperada. Mais uma informação importante. Somos banhados apenas por um oceano. O Oceano Atlântico na nossa costa leste. Tá? Na costa oeste a gente tem o quê? Cordilheira dos Andes. Tá? Cordilheira dos Andes. Então aqui a gente não tem oceano. Tá bem? Temos aqui países que o Brasil faz fronteira. Quais são esses países? São 9 países independentes. Tá? Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. E lembrando, Guiana Francesa, que está nessa região aqui ao norte do Brasil, tá? Bem aqui em cima aqui, é um território ultramarino que pertence à França. Tá? Então quem nasce na Guiana Francesa é francês. Beleza? Existem apenas 2 países independentes que estão presentes na América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, que são Chile e Equador. Tá bem? São os únicos aqui no hemisfério sul. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida? Não?